Olá, meu povo, sejam bem-vindos, a mais uma aula de inglês. Vamos dar continuidade, ao nosso assunto. O assunto da aula passada que a gente introduziu sobre superlativos, no inglês. Hoje a gente vai continuar. Na aula passada a gente viu superlativos, são os adjetivos longos, que a gente viu que não tem tanto problemas com eles, Agora os adjetivos curtos, eles já têm umas regrinhas, a serem seguidos. E é neles que a gente vai focar na aula de hoje, nos adjetivos curtos que formam, o superlativo. O grau superlativo em inglês segue duas estruturas diferentes: consoante, e o número de sílabas do adjetivo. E a gente vai ver, a seguir, as regras da formação dos superlativos em inglês. Quando os adjetivos são formados por uma ou duas sílabas, eles possuem poucos caracteres, são os adjetivos curtos. É o caso, por exemplo, de new, de nice, big e happy, Vocês podem ver os exemplos aí na tela. A estrutura de formação desses superlativos é a seguinte, Anotem, é importante, que é gramática, segue a estrutura. E como é que vocês vão responder a atividade se vocês não anotam, a estrutura, e se vocês não anotam, a respeito do conteúdo do assunto que a gente está estudando, porque ele é novo, hoje que é a segunda aula. Então, a estrutura, desses adjetivos curtos, referente aos superlativos, é essa daqui. Esse artigo aqui, o de, mais o adjetivo e a terminação est. A gente tem um exemplo aqui, ó. Mike lives in the biggest house on the street. Mike mora na maior casa da rua. Toda a frase, está se referindo a Mike. Por quê? Porque ele mora na maior casa da rua. E vamos identificar, a estrutura aqui na frase, que foi o exemplo que eu coloquei aqui para vocês verem. Então, olha aqui o de, que é o artigo. O adjetivo é o big, mas ele tem a terminação est. Porque a gente viu, que é formado pelo de, que é o artigo, mais o adjetivo, junto com a terminação est. E aqui está o adjetivo, O adjetivo é o big, e colocou essa terminação aqui, est. E o complemento da frase: Mike lives in the biggest house on the street, Mike mora na maior casa da rua. No outro exemplo aqui, a gente tem assim: Bob is the happiest kid in our family, Bob é a criança mais feliz da nossa família. A gente tem o de aqui. A gente tem o adjetivo, que é o happy. Aí fica, junto com a terminação, fica happiest. E nós temos o complemento da frase. E eu não sei se deu para perceber, mas, por exemplo, tanto o big como o happy, sofreram alteração. Por quê? Porque não foi acrescentado somente o est, essa terminação. Não foi só ela que foi acrescentada, mas como vocês podem ver, a terminação aqui, o big, ele foi dobrado, a última letra, ou seja, fica o big, ao invés de um G, ficaram dois Gs. E tanto o happy, que além de um P, foi acrescentado outro Pzinho. Aí, por quê? Antes de acrescentar o est, você precisa observar a terminação do próprio adjetivo, porque pode ser necessário eliminar ou acrescentar letras para formar o superlativo. Vamos lá entender, Quando a terminação de um adjetivo é o E, não é necessário repetir essa letra para formar o superlativo. Assim, basta acrescentar o S e o T. Você viu que a terminação para formar o superlativo é o est. Porém, se o adjetivo ele já tem a terminação em E, você só acrescenta o ST. Não precisa acrescentar
o ES, né? Porque o adjetivo, ele já tem a terminação em E. A dica é, né? Sempre ficar atento ao adjetivo na frase, porque pode ser necessário acrescentar ou não alguma palavra. Aqui a gente tem alguns exemplos de adjetivos que já têm a terminação em E e que você não precisa acrescentar o EST. Não, o adjetivo ele já termina em E, então você só acrescenta o ST, como é o caso aqui desses adjetivos. Aqui nós temos o large e ficou the largest. O nice e ficou the nicest. E aqui nós temos um exemplo. We study in the largest room in the our school. Né? Nós estudamos na sala mais ampla da nossa escola. Então, né, sempre lembrem-se, quando o adjetivo termina em E, você só precisa acrescentar o ST no final. Ainda sobre os adjetivos curtos, aqui nós temos outra regrinha que você precisa ficar atento também, né, aos adjetivos, para ver o que você precisa fazer, se você precisa alterar ou só acrescentar o EST. Aqui a gente tem o caso do big, e quando você tem um adjetivo que tem a terminação em vogal e consoante, você deve dobrar a última consoante e aí sim acrescentar a terminação EST. É o caso aqui do big, que o I ele é vogal e o G é consoante, então você dobra a última letra. Por isso que fica aqui 2 Gs no final e só depois você acrescenta o EST. Biggest. Da mesma forma aqui com o sad, né? Esse adjetivo. Como o A ele é vogal e o D ele é consoante, então dobra a última letra e fica assim. Junto, né, o EST. E aqui a gente tem um exemplo, né, de uma frase completa. She works at the biggest hospital in town. Né? Ela trabalha no maior hospital da cidade. Última regrinha para finalizar, né, os adjetivos curtos. Para formar o superlativo de um adjetivo cuja terminação é constituída por uma consoante e um Y, você substitui esse Y por um I e acrescenta a terminação EST, que é a terminação est. Aqui a gente tem um caso desses adjetivos aqui. Buzzy. Você pode ver a terminação dele, que o S, né, é uma consoante e ele termina em Y. Então, você elimina o Y e coloca o I. E junta, né, a terminação S. A gente tem outro adjetivo aqui, que é o crazy. Então, fica o D e o crazy. Você elimina o Y e fica assim. Craziest, the craziest. E nós temos outro adjetivo aqui, que é o easy. E fica assim. Elimina o Y. E fica the easiest. E aqui a gente tem uma frase, né, completa. The English test was the easiest of all. Né? A prova de inglês foi a mais fácil de todas. E isso é uma verdade, né? A prova de inglês é a mais fácil de todas. E, meu povo, assim, por hoje, né? É só. E essas são as regrinhas dos adjetivos curtos. E eu espero que vocês tenham feito as anotações, né? Porque é regra. E é muito importante. Se não, né? Volte à aula e faça as anotações. Lembrando, né? Que a frequência é mediante, né? As atividades feitas, né, e enviadas para correção, né, para mim. E qualquer dúvida, é só você me procurar, estarei à disponibilização. E até a próxima aula, meu povo. See you!